Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O convidado da semana é o deputado federal Beto Mansur. Olá, deputado, um grande prazer recebê-lo novamente. Grande abraço a você e a todos os telespectadores. Bem, deputado, o ano está terminando, depois de um ano complicado, disputa eleitoral muito acirrada, mas eleição definida. O que podemos esperar para 2015 do ponto de vista político e econômico? Olha, Edson, se você fizer uma análise da região, vamos dizer assim, até porque a gente tem um envolvimento muito forte do governo federal em função do porto, em função do polo petroquímico de Cubatão, nós vamos ter dificuldade, porque a atividade econômica do Brasil, ela não será das melhores em 2015. Diria para você que nós vamos ter que, quando eu digo os prefeitos e toda a estrutura do serviço público, nós teremos que de alguma forma buscar alternativas para que a gente possa atender os anseios da população nas diversas áreas, principalmente para a população mais carente, questão que envolve a própria educação, a saúde, a infraestrutura, para que nós possamos atender esta população. Até porque a atividade econômica, e todos nós dependemos dela, você vai ter uma diminuição de ICMS, você vai ter, consequentemente, uma diminuição do repasse do Fundo de Participação dos municípios e etc. Então a expectativa é de um ano muito difícil, haja vista que serão necessários ajustes, e eles já começaram. Embora na campanha o presidente tenha negado, esses ajustes terão de ser feitos e já começaram com o aumento da taxa de juros, por exemplo. É isso? Sim, o que nós precisamos é dar uma retomada no crescimento do Brasil. A gente precisa, diria para você, atender mais a indústria. Não é só você gerar empregos, você precisa atender a indústria para que ela seja mais competitiva. Também não só a indústria, mas o setor agrícola, que mexe muito com a balança de pagamentos, etc., porque é um grande exportador de produtos primários. Então eu acredito que a gente vai ter que fazer a nossa lição de casa, o governo tem que fazer essa lição de casa, mas a região ela tem que se preparar para fazer economias, para atender aquilo que a população necessita. Bom, mas para retomar o crescimento nós precisamos desses ajustes, o que significa pelo menos um ano de muitas dificuldades, 2015, para voltar a crescer em 2016. Seria mais ou menos isso, não, deputado? Sim. A ideia é você fazer ajustes. Eu acredito até que a presidente Dilma, vencendo a eleição, acredito que ela vai montar um novo governo. Essa é a minha opinião. Acho que ela vai se deslocar e obrigatoriamente vai ter que fazer isso. Haverá um deslocamento do próprio PT. Na minha opinião, ela vai procurar fazer um grande acordo entre os partidos, para que haja governabilidade, para que a gente possa ter figuras na estrutura dos ministérios de gente competente que possa ajudá-los a resolver os problemas aí, os ajustes que o Brasil necessita. Bem, além da parte econômica, a retomada do crescimento, quais serão as outras prioridades, na sua opinião, do governo Dilma, Beto? Olha, lógico que quando se vence uma eleição, e a própria presidente acabou vencendo a eleição, ficou essa discussão, não, vamos fazer uma grande reforma política, etc. Eu vou ser sincero para você, eu acho que eu estou lá há muito tempo, já vou agora para o 5º mandato como deputado federal. Eu acho que quando você tem algum problema, vamos fazer uma reforma política. A reforma política não vai resolver o problema do dia a dia do cidadão brasileiro. O cidadão ele precisa de infraestrutura melhorada, principalmente na área de transporte, porque ele fica muito tempo dentro de um ônibus, fica muito tempo no trânsito, para ir para o trabalho, para sair do trabalho e chegar em casa. A gente precisa resolver esse problema de segurança, porque há uma insegurança muito grande no seio da sociedade. Você tem um problema grave no setor educacional, e todos nós sabemos disso, que sem educação o Brasil não compete com outros países. Na área de saúde também. A área de saúde, que é importantíssima. Não diria para você que é só dinheiro,
Eu diria para você que é gestão, que é parcerias com a iniciativa privada, que a gente vai procurar atender os anseios da sociedade. Também a área de segurança é uma queixa muito grande dos brasileiros. Hoje, em todo o Brasil, a gente vive um clima de insegurança que boa parte disso eu acho que se deve à impunidade. Concordo com você. Acho que nós temos aí uma série de medidas, inclusive o Congresso tem que, diria para você, sair na frente, e a gente não acredito nessa diminuição da responsabilidade criminal, mas eu acredito que você tenha que mexer na legislação para você punir quem é menor e acaba cometendo crimes, que não há grandes dificuldades de se fazer isso. Então, eu acredito que a gente vai poder mexer com algumas coisas nesse sentido, porque a sociedade assim exige. Agora, essa lição de casa toda, eu acredito que a presidente Dilma vai ter que fazer. Lógico que a eleição para ela foi muito apertada, tomou até um susto com a possibilidade de perder o pleito. Então, a sociedade assim exige que se faça essas modificações que são necessárias. Bem, a presidente, logo no seu discurso, após a reeleição, confirmada a reeleição, veio com o discurso do diálogo, de tentar promover a união nacional, mas a gente sabe que a Dilma é dura nesse diálogo, ela não tem essa capacidade, por exemplo, que o Lula tinha de dialogar com parlamentares. Você acredita que é possível que esse sofrimento da eleição possa fazer a presidente mudar e ser mais, se relacionar de uma forma melhor com o Congresso? Olha, ela tem essa dificuldade de relacionamento. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. O Lula era uma pessoa que não era afeta ao dia a dia, de ler um relatório, de discutir tecnicamente uma coisa ou outra, mas ele era uma pessoa de grande relação política e pessoal, coisa que a Dilma não tem essa característica. De alguma forma, tem que aprender. Não é só a própria presidente da República, mas a sua estrutura de poder, chefe da Casa Civil, secretário executivo, quem faz a relação com o Congresso, quem faz a relação com a sociedade. Então, o que a gente espera é que nós possamos ter um relacionamento, principalmente com os partidos que vão fazer um trabalho de ajuda ao governo, porque a oposição você vai ter. Logicamente que um partido como o PSDB, que perdeu por pouco, logicamente vai ficar na oposição e vai querer, daqui 4 anos, exercer o poder. Isso é uma coisa normal em qualquer parte do mundo. Agora, os partidos que vão apoiar a presidente Dilma, lógico que ela precisa ampliar essa conversa, essa negociação, para que a gente tenha aí uma participação ampla no governo e possa ajudar esse mesmo governo a poder desenvolver o Brasil, que eu acho que esse é o nosso objetivo. Bem, Beto, com relação à Baixada Santista, você mesmo como deputado conseguiu viabilizar vários recursos para diversas cidades da região, investimentos importantes. Esses investimentos você acha que correm algum risco por conta da possível crise econômica ou eles estão garantidos? De alguma forma, os investimentos eles já estão garantidos. Você já tem um processo em andamento, por exemplo, a entrada da cidade de Santos, já está começando o processo licitatório para iniciar a obra. O teleférico dos Morros, a mesma coisa, já se arrumou o dinheiro, já tem um processo em andamento. O túnel, Zona Noroeste, Zona Leste. O processo licitatório ainda não está em andamento, mas já tem projeto básico, já estão fazendo estudos para iniciar a obra. Arrumamos um recurso, por exemplo, para Bertioga, 25 milhões, para pavimentação de toda a cidade de Bertioga. Já está em andamento o processo. Mesma coisa com relação à Praia Grande, que são 70 milhões de reais. Então eu diria para você que tudo isso está em andamento. Uma parte é financiamento por parte das prefeituras, caso de Praia Grande, caso de Bertioga. A outra parte tem dinheiro a fundo perdido. Por exemplo, aqui em Santos, essa entrada da cidade, túnel, teleférico, tem uma parte considerável
que vem do OGU, que é o Orçamento Geral da União, que o município não vai ter que devolver, e você tem uma parte de financiamento. Então eu diria, Edson, que todo esse recurso, ele vai vir, com certeza. Está em andamento, as coisas estão andando. Lógico que a população quer ver a obra em andamento, né? Quer ver, diria, pedra sobre pedra, tijolo, cimento e ferro. E essas coisas eu acredito que vão começar a acontecer já a partir de 2015. Então, apesar de toda a crise, o ano 2015 vai ser um ano de muitas obras na região. Sim, eu acredito que sim. Acho que nós tivemos todo um preparo em 2013 e 2014, com aquelas reuniões todas que fizemos com o vice-presidente da República. Ele está de novo no poder, o Michel Temer tem nos ajudado muito. Então eu acredito que tudo aquilo que se planejou, nós vamos ver concretizado a partir já desse início do ano de 2015. Ok, deputado, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Um grande abraço a vocês. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.